Boa tarde, pessoal. Obrigada a todos pela presença. Eu sou Fernanda Garcia, diretora executiva da Câmara Brasileira do Livro. Quero agradecer a presença de todos vocês em nome da diretoria da CBL. E hoje a gente está aqui, desculpa o nosso atraso, a gente teve uns probleminhas técnicos, mas estamos com tudo pronto agora para entrar no ar. Hoje a gente está aqui para fazer a nossa live sobre ISBN e ficha catalográfica. A ideia é explicar um pouquinho como é que funcionam, né, esses dois serviços e tirar algumas dúvidas do pessoal. Então, enquanto a palestra for rolando, vocês podem ir mandando dúvidas que a gente vai perguntar. Hoje nós estamos com a Yolanda Biodi. A Yolanda, eu vou até ler aqui, que essas meninas têm muitos títulos. Yolanda Biodi, ela é bibliotecária na CBL há 5 anos, com formação em biblioteconomia pela FESP São Paulo, Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo, e atualmente ela desempenha a função de administrar a emissão do ISBN na CBL, que é a atual agência brasileira do ISBN. E também com a Cibele Dias, que é bibliotecária da CBL com experiência de mais de 10 anos em processamento técnico, com formação em biblioteconomia e MBA em pós-graduação em gestão de serviços da informação pela FESP São Paulo. Atualmente, ela desempenha a função de administração de emissão de catalogação da ficha catalográfica na CBL. Boa tarde a todos. Então, como é que vai funcionar? A Yolanda vai fazer primeiro uma apresentação sobre o ISBN, depois a gente vai passar a palavra para a Cibele, que vai fazer a apresentação sobre ficha catalográfica, e depois nós vamos abrir para as dúvidas, tá? Então, Ioiô, tá com você, pode dar suas boas-vindas e começar a sua apresentação. Tá, legal. Obrigada, Fernanda, por essa oportunidade de falar do ISBN, de ajudar a tirar as dúvidas do pessoal. A gente recebe muita coisa por e-mail e eu espero contribuir bastante, ajudando, tirando todas as dúvidas, e o que ficar faltando eu me coloco à disposição. Então eu vou abrir aqui uma apresentação para me ajudar aí a passar para vocês. Você me avisa aí, Fê, se está aparecendo já para vocês aí bonitinho. A gente avisa a hora que aparecer. Apareceu? Apareceu, pode começar. Ah, maravilha. Então, o ISBN, né, todo mundo já sabe, mas é importante falar, que é um número padrão internacional do livro, e hoje ele serve, né? Ele surgiu com a necessidade de ajudar a identificar os livros, né, tornando eles todos únicos, de forma acessível para se catalogar, para as vendas, e hoje a gente vai falar aí das aplicações, regras e dúvidas frequentes. Vamos começar aqui pela estrutura do número. O primeiro elemento, que é o 978, ele representa o produto, que no nosso caso é o livro. 65 representa o país. O terceiro elemento, ele representa o prefixo editorial, é através dele que a gente identifica o nome da editora. Esse quarto elemento, ele representa a publicação, e o último dígito verificador, ele aí completando a sequência numérica, né? O ISBN ele deve ser impresso na página de créditos, dentro da ficha catalográfica, separado pelos hífens. Toda a organização dele, principalmente na hora de fazer a busca no nosso site, deve ser sempre separadinho por hífens, para facilitar o nosso trabalho de encontrar o número, e sempre precedido da palavra ISBN, isso na ficha catalográfica. E embaixo, o código de barras, que deve ser impresso na contracapa do livro, né? Ele é uma representação fiel do número do ISBN. Algumas pessoas me perguntam assim, mas não dá para comprar só o código de barras? Não dá, cada um tem uma função, então é importante deixar isso claro aqui. Aqui, o ISBN, existe uma lei, ele é obrigatório, né? O ISBN ele é obrigatório constar no livro. Quem dita isso é a lei do livro 10.753, e quem normatiza isso é a BNT, ISO 2108. Então, todas as normas, todas as regras que a gente fala, que determina se uma obra recebe ou não ISBN, é sempre essa norma, que ela é internacional, ela é reconhecida em todas as bibliotecas, agências de ISBN de todo mundo.
E aqui eu coloquei uma lista bem pequenininha, porque essa lista ela é gigante de obras que recebem ISBN, né? Então, a cada nova publicação, cada primeira edição, cada vez que uma obra vai ser publicada em um novo idioma, cada vez que uma obra vai ser publicada em capa dura, brochura ou uma edição especial, requer um novo ISBN. Vou mostrar aqui, vou ilustrar no próximo. Aqui vai ficar mais fácil. Isso. Então, sempre que um livro vai ter uma versão para o aluno, uma versão para o professor, precisa de um ISBN para cada um deles. Quando vai fazer uma coleção, precisa registrar a coleção e os volumes que compõem essa coleção. No caso de livro impresso, precisa ter um ISBN para cada um deles, aqui como eu havia dito, capa dura, brochura, espiral, etc. Livros eletrônicos, todos os formatos precisam. Aí algumas pessoas me perguntam assim, mas por que eu preciso pedir ISBN para o livro eletrônico, uma vez que o livro impresso já tem? Aí eu sempre respondo que o ISBN ele é uma forma de tornar o seu livro único, né? Uma forma de fazer com que ele seja encontrado, uma forma de organizar isso dentro dos centros de catalogação, nas bibliotecas, nos sites. Então, é uma forma de tornar ele único e cada número de ISBN representa apenas uma obra. E um tipo de publicação diferente, né? Mesmo que seja da mesma obra, né, Yu? Exatamente, tem isso também. Se eu estiver falando muito rápido, você me corrija. Não, tá indo bem. Vamos lá. Tá, então eu vou falar um pouco aqui do site, do nosso site do ISBN, que é www.isbn.org.br. Você pode acessar o portal de serviço usando diretamente esse site. Aqui, tudo que a gente não conseguir falar aqui agora, porque ISBN tem muito assunto, vocês conseguem encontrar aqui nessas abas. Tem a história, tem toda a estrutura, vantagem, tem a lista de atribuições completa, com todos os livros que recebem, aliás, todas as obras que recebem e não recebem ISBN. Em dúvidas frequentes, além das dúvidas, temos alguns tutoriais aqui, como cadastrar uma pessoa física, uma empresa, grupos de empresas. Tem um manual também para você fazer um download, caso você tenha alguma dúvida e não tenha sanado, tem mais lá. E por último, aqui do ladinho direito, tem o campo de pesquisar obra. Você consegue pesquisar tudo que já foi registrado, tanto pela antiga agência quanto pela nossa, aqui nesse campo. E aqui em cima, que não está aparecendo, mas no próximo vai aparecer para vocês, tem o campo chamado cadastre. É aqui que você vai fazer o seu cadastro para você solicitar uma obra. Se você já fez em algum momento um pré-cadastro, quando você tinha algum cadastro na antiga agência, você vai inserir o seu e-mail aqui do lado direito, e se é a primeira vez, você já vai entrar aqui cadastrando o seu e-mail e já vai conseguir acessar o portal de serviços. Aqui já é dentro do portal, já quando você salvou a sua senha. É importante frisar que tanto o perfil empresarial quanto o pessoal é necessário responder rigorosamente todos os campos, senão na hora de clicar aqui em solicitação de ISBN não vai ser possível, não vai conseguir nem gerar o boleto. É importante estar com isso já finalizadinho. No caso de empresas, quando a pessoa preencher todos os dados, colocar o CNPJ, a CBL vai receber uma notificação, né, que vai passar por uma análise. Vai haver uma vinculação e em menos de 24 horas você já recebe a confirmação. Pessoa física já não tem esse problema, já consegue fazer o cadastro normalmente. Aqui dentro, uma vez que o cadastro está finalizado, você tem acesso a todos os serviços que a CBL oferece dentro do portal de serviços. Aqui do ladinho esquerdo você consegue ver todos eles, aqui dentro você consegue fazer a administração dos números que você recebeu aqui em minhas publicações, e aqui embaixo você vê os outros serviços, tudo que você precisar. Aqui a carinha do formulário, né, na hora de você solicitar o ISBN, não deu para colocar tudo, porque ele é extenso e ele varia um pouco de acordo com o tipo de obra, né? Mas é basicamente isso, tem essas abinhas, iniciando com os dados das obras, depois autoria, dados complementares da obra, de classificação, aqui que você vai dizer se você quer o código de barras ou não. Aqui você também clica para solicitar a catalogação e, por último, anexar os arquivos que você deve enviar.
as 15 primeiras páginas, contendo a página de rosto, de créditos e texto, para a gente ler, saber do que se trata a obra e fazer a classificação. E é isso. Aqui está o meu e-mail. Caso alguma dúvida não seja sanada hoje, você pode mandar aqui em saque@isbn.org.br, nosso telefone, e com isso a gente responde para vocês. Ok? Obrigada, Yolanda. Tem o pessoal da FESP São Paulo dizendo que está aí assistindo a live. Ah, que legal. A Larissa Trevisano está agradecendo a Yolanda pelo atendimento no e-mail, agradecendo a atenção. Disponha. E o Pedro Daum aqui está comentando que o site ficou bem didático e está dando os parabéns, tá bom? Vamos lá, a gente vai agora ouvir um pouco a Cibele, que vai falar de ficha catalográfica, e depois a gente vai fazer todas as perguntas que vocês estão mandando aí, tá bom? Tá, Cibele, está com você, dê suas boas-vindas aí. Lá. Um prazer estar aqui compartilhando esse conhecimento, né, do nosso trabalho aí, um dos serviços importantes aí da CBL, que é a ficha catalográfica, né? Então, eu vou fazer uma apresentação aqui de o que é, para que serve, qual a sua utilidade, quem pode fazer a ficha catalográfica, para estar contribuindo aí compartilhando a informação com o pessoal do mercado editorial, bibliotecário, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui aqui. Vamos ver como ele vai aparecer para você, que estava aparecendo. Bom, todo mundo, né, se depara com uma ficha catalográfica quando abre o livro, né? Algumas pessoas perguntam para que serve, outras já sabem mais ou menos para o que serve, né? Então, a ficha catalográfica, ela ela reúne as principais obras as principais informações de uma obra, localizada geralmente no verso da página de rosto. Ela apresenta as seguintes informações do livro: nome do autor, título da obra, publicação, editora, as palavras-chave, o ISBN, a classificação da área, né, para qual área do conhecimento que o livro vai, se ele vai para direito, medicina, infantil, literatura fantástica. A gente tem aqui 2 modelinhos de ficha, né, a ficha catalográfica do livro impresso e do livro digital. E qual a importância da ficha catalográfica? Ela ajuda, né, contribui nas bibliotecas em termos de organização, na seleção de compra de livros, ela permite que as editoras tenham uma organização nos arquivos, proporciona uma troca de informações também entre editores e livreiros, otimiza o tempo do profissional do bibliotecário, caso ele vá armazenar essa obra na biblioteca, facilita o controle bibliográfico, né, para esse tipo de procedimento. E a ficha catalográfica, ela é obrigatória? Sim, desde a lei do livro de 30 de outubro de 2003. Então, toda obra precisa constar a ficha catalográfica. Quem pode fazer a ficha catalográfica? Só o profissional do bibliotecário, através do registro do CRB. Qual público se destina à ficha catalográfica? Editoras, livrarias, autores independentes, bibliotecários, ou seja, tudo para contribuir com esse público, né? E o que é necessário para solicitar a ficha catalográfica conosco? Através do cadastro, né, pelo site da CBL de não associado ou associado, você, na hora que você solicitar o material, você precisa anexar a página de rosto, sumário, uma página de crédito, introdução, e umas 5 páginas iniciais do livro. Sempre procurar enviar um material da forma que ele vá sair, para a gente estar fazendo um processo de catalogação com qualidade, com os dados corretos, para não ter depois uma série de divergências nas informações. Então, é isso. Eu espero ter contribuído um pouco. Cibele, obrigada. Eu estou vendo aqui alguns comentários, eu acho que a apresentação
acabou não passando toda, a gente pode ver uma forma de compartilhar isso depois, claro, com certeza, da apresentação, tá bom, pessoal? Isso. Então, assim, já tem bastante pergunta aqui. Eu vou só fazer um comentário sobre uma campanha que nós estamos fazendo. A CBL está organizando, junto com o SNEL e com a ANL, uma campanha para a retomada das pequenas livrarias independentes. A ideia desse projeto é dar um suporte para essas livrarias que têm a loja presencial e que vão ter dificuldades agora nesse processo de retomada, e a gente está recebendo doações. Está passando um letreiro aí na tela, todo mundo que gosta de livraria, que frequenta uma livraria, pode contribuir com qualquer valor é bem-vindo. Então, quem que estiver assistindo essa live e quiser contribuir, os dados estão aí. Tem um site também para vocês conhecerem o projeto mais detalhadamente, que é o projeto retomada.org.br. As informações estão passando aqui. Então, agora, a gente vai passar para as perguntas, tá? Vamos começar aqui. Primeiro, eu acho que é para a Cibele. Cibele, para os livros eletrônicos, o que acrescenta ou muda? Pode ser usada a mesma ficha catalográfica para o livro impresso e para o digital? A mesma que você solicita para o impresso? Não, depois que você solicitou para o impresso e vai sair um livro digital, precisa de uma nova ficha devido a um novo formato do livro, né? E nessa solicitação da ficha do livro digital, é sempre bom informar o tamanho, e no caso, formato PDF, EPUB, MOB, enfim, né? Mas sempre, o novo formato, sempre uma nova ficha catalográfica. E aí temos uma pergunta aqui do Esperidião Duarte, e ele pergunta o seguinte, para a Yolanda: por favor, posso fazer o pedido do ISBN presencialmente no Rio de Janeiro? Né? Eu vou responder já, tá, Yolanda? Essa, e depois você vai falar outra. Na verdade, a agência agora ela fica em São Paulo, todo o processo é online, né? E, inclusive, a gente está fazendo atendimento totalmente online nesse momento de distanciamento. E aí ele pergunta também, como é que ficam os cadastros já feitos na antiga agência do ISBN? Tá, só complementando aí o pedido dele de querer fazer pessoalmente, caso eu tenha dificuldade, porque acontece, algumas pessoas não conseguem, eu sempre tento acompanhar até o fim, então basta entrar em contato por e-mail, caso tenha alguma dificuldade em finalizar o cadastro ou preencher, a gente dá o suporte, tá? Mesmo estando online. E o processo ficou super fácil. E tudo que já foi registrado através da antiga agência já está disponível no nosso site, no campo de consulta. E futuramente, muito em breve, a CBL está trabalhando nisso, vai ficar dentro do portal de serviço deles também. Então, no mesmo acesso, ele vai conseguir visualizar o que nós emitimos e o que a antiga agência emitiu também. Tá. A Irian Gomes pergunta também, ainda não pediu ISBN para a CBL, mas na minha página, acho que ela fala na área de login dela, não há nenhum ISBN dos anteriores. Acho que está relacionado com isso que você respondeu justamente agora. Isso. A CBL está trabalhando nisso. Aliás, está trabalhando, quem já fez logo desde o começo, já viu muitas mudanças, muitas melhorias, e a CBL está trabalhando nisso, muitas coisas para melhorar, e aceitamos sugestões também. Já teve coisas assim que nós recebemos e já melhoramos, e estamos melhorando cada dia a mais. E em breve vai estar disponível na área dela também, mas ela consegue verificar todos os números já no campo de pesquisa disponível lá no site. Obrigada, Iô. Andréia Velar pergunta: escritor independente pode pedir ISBN e código de barras? Pode, não tem dificuldade nenhuma. Basta entrar lá no nosso site, se cadastrar, se não tiver nenhum impedimento com o cadastro, estiver tudo bonitinho, ele já pode solicitar na mesma hora todos os serviços através do portal de serviço. Aqui, acho que até as duas podem responder. A Regina Blessa pergunta assim: pode acontecer de eu registrar um ISBN com o nome X para o livro e alguém registrar um igual para o e-book, né? Ela pergunta: nomes de obras podem se repetir nos registros? Pode, porque o que diferencia é o número do ISBN, ele já serve para tornar a obra única, né? Então, mesmo que em algum lugar do mundo tenha o mesmo título, que acontece, o ISBN ele vai diferenciar cada um além dos dados próprios do livro, como o nome do autor, editora, se houver, subtítulo, etc.
E isso é bastante comum, né? Porque tem títulos de obra, especialmente didáticos, né, Yolanda? Assim, história do Brasil. Tem às vezes, assim, eu ao telefone eu explico para as pessoas, né? Tem uma explicação que a gente dá, o ISBN, ele é o RG do livro, né? E às vezes, quando uma mãe tem trigêmeos, ela faz o quê? Tem 3 RGs, é a mesma coisa para o ISBN. Então, acontece. Existe muita gente, pessoa física com nome igual, mas o CPF está aí para diferenciar cada uma. O mesmo acontece no livro. O Antônio Munhoz fala aqui, boa tarde, Yolanda, que bom te ver ao vivo e a cores, obrigada por sua atenção nos atendimentos. Disponha. A Rosilda Silva faz uma pergunta, que eu acho que é até uma boa oportunidade para a gente explicar também, assim, tem uma outra pergunta aqui anterior, que eu vou juntar as duas já para responder os dois, que é o seguinte, qual é a relação da CBL com a Fundação Biblioteca Nacional? Eu vou explicar mais ou menos como é que funciona isso. A CBL, ela aplicou para ser agência brasileira do ISBN e a agência internacional fez uma escolha de que a CBL passasse a prestar esse serviço, tá? Então, hoje, a CBL é a agência brasileira do ISBN e tem uma pergunta também com relação ao registro de direito autoral, que eu acho que talvez isso também gere um pouco de dúvida. O registro de direito autoral da CBL também não tem relação com o registro de direito autoral da Biblioteca Nacional. São 2 tipos de registros diferentes que a lei permite que isso seja feito. E você pode optar qual é o registro que você quer fazer, mas também não é um serviço relacionado com a Biblioteca Nacional, tá? O Ricardo Ferreira aqui pergunta, boa tarde, trabalho na Sampo Editora e estávamos com dificuldade em fazer solicitação de ISBN de coleção no site, sendo que todos os volumes já possuíam um ISBN anterior. Como conseguimos fazer essa solicitação de coleção? No campo, na primeira tela, lá tem o campo para você selecionar, que é uma coleção, e tem os itens embaixo para você colocar os ISBNs para atribuir de cada volume. Tá ótimo, obrigada. Jandira Reis pergunta aqui, boa tarde. Como se apresenta o ISBN para e-books? Como se apresenta o ISBN para e-books? Para e-book, o ideal é ele colocar só na página de créditos dentro da ficha catalográfica. Não tem uma necessidade de comprar o código de barras, não vai usar, né? Porque é um livro eletrônico. Não, lembrando que o código de barras ele é opcional, né? Não é obrigatório, como é o número do ISBN. Não se usa mais, a não ser que o livro eletrônico vá em uma mídia física, né? Aí física. Se for disponibilizar em CD, por exemplo, aí ele pode comprar para colocar no verso para o leitor digital, né? Porque essa é a função do código de barras. Rômulo Pielli pergunta aqui, consigo trazer o prefixo que mantinha na outra agência para a CBL? Não, por determinação da agência internacional, todas as editoras e editores que tinham prefixos lá, cadastro lá, tiveram seus cadastros e prefixos alterados. Então, quando fizer o primeiro pedido conosco, automaticamente o sistema vai gerar um novo prefixo. Acho que eu vou contar um pouco também disso. O que acontece? Perfeito. No momento da transferência de agência, a agência internacional achou viável estabelecer novos lotes de ISBN para a agência nova para poder fazer essa transição com mais tranquilidade. Então, como esses lotes levam o número de país, o 65, que é o número novo que o Brasil está usando, inclusive esse número já estava sendo utilizado pela Biblioteca Nacional, mas nós recebemos novos lotes. Então, a gente trabalha com os lotes que nós recebemos da Agência Internacional do ISBN, por isso houve essa modificação. Deixa eu ver o que mais que tem aqui de pergunta. Luiz Soares, por que tem ficha diferente realizada pela CBL? Tem alguma padronização? Aqui acho que a CBL vai até entender a pergunta melhor do que eu. Sim. Então, as fichas da CBL nós sempre fazemos dentro do código de padronização, né, da CR2, e também referente aos tamanhos,
tudo padronizado. O que acontece, às vezes, são alterações feitas, né? Mas não por nós. Às vezes até uma falta de conhecimento, a editora vai lá, altera, e isso acaba dando umas diferenças em algumas fichas. Então as pessoas ficam questionando, né, essa questão. Então as fichas alteradas geralmente são feitas aleatórias, não pelo nosso departamento. Então a gente sempre procura enfatizar e falar a importância de tem alguma alteração, tem alguma informação que você não está de acordo, ou precisa alterar, vai entrar na gráfica, encaminha para a gente que a gente altera e reenvia a ficha. É muito importante essas informações estarem alinhadas para não ter as divergências aí e acontecer esse tipo de visualização, né, que as pessoas acabam tendo do trabalho da Câmara Brasileira do Livro. Obrigada, Cibele. A Larissa Trevisano está perguntando aqui também sobre coleções. Ela pergunta assim, olha, para solicitar ISBN dos volumes que formam uma coleção, primeiro solicito o individual de cada volume e no final da coleção, é isso? O ideal é que, se a editora já tem a coleção com tudo definido, o ideal é que ela registre a coleção e depois os volumes individualmente. Nem sempre, até o momento, não tem acontecido assim. As editoras ainda estão sempre em produção, então é comum elas registrarem os volumes conforme vão publicando e, por último, fazem o registro da coleção. Cibele, tem uma pergunta aqui do Everton Silva, ele pergunta assim, por que livros totalmente em inglês têm palavras-chave em português na ficha? É uma regra também de catalogação. Outras mudanças, as pessoas também acham que quando o livro ele vai sair em outro idioma, ele vai sair naquele idioma do livro, não. Conforme regra de catalogação da CR2, só alguns campos específicos que saem, tipo translation, esse tipo de informação. Os assuntos, como é no país, continuam saindo em português. Posso complementar essa dúvida? Claro. Assim, a ficha catalográfica ela é um documento técnico, né? E ela é feita para profissionais específicos aqui. Então, ele vai ser utilizado em bibliotecas e centros de catalogação. Documentação. Né? Documentação. Então, assim, os editores às vezes alteram e a gente tem que fazer a ficha catalográfica com o assunto em português, porque são os profissionais do Brasil que vão utilizar, embora a obra seja em outra língua, ela vai ser comercializada aqui. Tá ótimo. Obrigada, meninas, pelo esclarecimento. A Giovana Bomenstre pergunta assim, existirá algum mecanismo para retificar ISBNs já emitidos? Para eventualmente correção de alguns erros, por exemplo? Ela se refere ela emitiu um ISBN e há alguma alteração a ser feita, é isso? Isso. Sim, a gente consegue fazer alteração nos números que nós emitimos, né? Os da antiga agência, nós ainda estamos trabalhando nisso. Em breve isso vai ser possível mediante a análise. Tá ótimo. Obrigada, Yolanda. Aqui, Ana Cristina faz uma pergunta sobre marca. Ela fala assim, se o título da obra for uma marca, como pode ser registrado? Aí eu acho que eu vou responder essa aqui, Ioiô. Ótimo. É bem jurídico. Assim, o que você vai atribuir é sempre o título da obra. Por exemplo, no caso do registro autoral, o que se protege é o título como título. Se a ideia for usar aquele nome como marca, o registro de direito autoral não garante esse direito. Esse registro tem que ser feito no INPI, tá? O João Amaral pergunta, como colocar editora na ficha catalográfica quando não tem editora? Como é que fica isso? Então, fica no caso sempre edição do autor edição do autor. Muitos também gostam de pedem para colocar o nome, solicitam, né, para colocar o nome do autor. Também pode colocar, geralmente, como aparece na página de rosto. Então, aparece edição do autor, a gente coloca edição do autor. Nome do autor, se ele tiver uma preferência, pode entrar o nome do autor também. Peraí, deixa eu entender essa pergunta aqui da Cidinha Freitas.
Como proceder para alterar ISBN comprado com o antigo fornecedor? Tem alguns casos em que preciso alterar o nome e título do autor. Eu acho que aqui ela está mencionando dos ISBNs emitidos pela agência anterior. Exato, é aquilo que eu falei agora há pouco. A CBL está trabalhando ainda em recursos que permitam esse tipo de alteração, mas a gente precisa avaliar caso a caso, porque uma vez que o livro já foi publicado, não pode ser alterado em hipótese alguma. Tá, Mariana Guimarães Fragoso pergunta, se eu fizer o registro de um livro com um título e depois o título mudar, tem que pedir novamente o ISBN e a ficha? Sim, se foi publicado, sim. A ficha também, Cibele, como é? Sim, se for publicado, sim. Também. Tá. Bárbara Gisele. A editora pode criar a sua própria ficha? Bom, desde que ele tenha um bibliotecário, né, ele faça responsável, ele pode sim. Como a gente pode dizer, a ficha catalográfica sempre é feita pelo bibliotecário. Se a editora possui um profissional, ela pode disponibilizar esse serviço sim para eles mesmos, né? O Márcio Bantu, peraí, quer dizer que o prefixo editorial usado na Biblioteca Nacional não vale mais? Acho que vale a pena explicar aqui, que assim, você vai ter um prefixo novo, mas o que você fez está válido. Tudo que foi emitido pela antiga agência continua sendo válido, inclusive no finalzinho de vir para cá, nos últimos números, teve muita gente que comprou lote com eles e ainda estão em andamento, ainda estão utilizando. Tem editora que nem comprou com a gente ainda, que não gerou novos prefixos, então são todos válidos. Só que a partir dos números emitidos por nós, serão novos prefixos. Tá, a Juliana Furlanetti pergunta assim, é necessário enviar o livro físico como prestação de contas a vocês após a aplicação do ISBN feito com a CBL? Eu acho que ela está se referindo ao depósito legal aqui, depósito legal. Você para explica, nós, CBL? Yolanda, vai, CBL. Para nós, não é necessário enviar o livro físico, nós precisamos das 15 primeiras páginas, né, por conta do ISBN e da ficha catalográfica, e ela deve continuar mandando lá para o EDA o livro físico. A responsabilidade sobre o depósito legal continua com a Fundação Biblioteca Nacional e eles têm que receber esses exemplares, né? Sim. A Vânia Mato pergunta aqui, as páginas anexadas ao pedir o ISBN devem seguir em que formato? PDF ou Word? Sempre PDF. Todos os serviços do nosso site que precisa anexar algum documento sempre tem que ser em PDF. A Josiane Perim pergunta assim, como se decide se é uma reimpressão ou nova edição? E se for a nova edição, será novo ISBN e novo cadastro de editor nesse sistema? Novo cadastro, não. Se ela já tem um cadastro, é só ela entrar e solicitar novamente. Ela decide quando é uma reimpressão, quando ela não fez alteração nenhuma no livro. Se ela fez alterações de capa, de nome, layout, conteúdo, mudou o formato da capa, colocou um material diferente, requer um novo ISBN, uma nova ficha catalográfica. Então, quando a pessoa está reimprimindo, ela utiliza o mesmo ISBN e a mesma ficha. Quando ela está fazendo uma edição com essas alterações, atualizações, aí requer um novo ISBN e uma nova ficha. E uma nova ficha, exato. Exato. Tá. Deixa eu ver aqui, acho que eu me perdi um pouco. Ana Cristina, o novo pedido de ISBN é pago? Eu acho que ela quer entender sobre o cadastro e sobre acho que vale a pena contar a questão do cadastro e da solicitação de ISBN. Tá. O valor do ISBN custa R$ 22,00, do Código de Barras custa R$ 36,00. A CBL não está cobrando o cadastro de quem já tinha cadastro lá na antiga agência. Na verdade, não está cobrando o cadastro de ninguém por enquanto, né, Fê? Eu não sei, não sabemos como que vai ficar isso adiante, não foi decidido. Então, quem quiser fazer um cadastro agora, aproveita a oportunidade. Tá. A Cássia Barroso aqui, ela fala assim, você poderia relatar o passo a passo para solicitar pela primeira vez um ISBN, por favor? Eu acho que tem um pouco a ver com a apresentação que você fez, mas dá para explicar, Yolanda? Dá sim.
O primeiro passo é ela entrar lá no site do ISBN, né, www.isbn.org.br. No topo da página, ela clica em Cadastre-se. Do lado esquerdo, ela coloca o e-mail dela para cadastrar, senha. A senha precisa ter uma letra maiúscula, minúscula, um caractere diferente. Já dentro do portal, ela precisa preencher o perfil pessoal completo, com todos os dados dela. Se ela tiver empresa, a mesma coisa, colocar todos os dados da empresa. No caso da empresa, haverá uma confirmação da vinculação na CBL, que ocorre em 24 horas, no máximo. E feito isso, ela já consegue entrar lá no portal, do lado esquerdo, clicar em solicitar ISBN e preencher o formulário com as informações que ela possui da obra. Anexar as 15 primeiras páginas. A próxima tela já vai ser do ISB, do boleto bancário, que pode ser pago por boleto ou cartão de créditos. É enviado em 2 dias úteis, aproveitando para falar o que eu não falei na apresentação. É enviado em 2 dias úteis, ele fica disponível no portal de serviços, lá em minhas publicações, e também vai um aviso por e-mail, é sempre bom dar uma olhadinha no spam. A CBL também emite nota fiscal, vai para o e-mail automaticamente do cadastro. E é isso, basicamente é isso, é bem simples. Tá joia. A Andréia Pereira pergunta o seguinte: boa tarde, trabalho em uma prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação está fazendo um projeto político-pedagógico. Pode-se considerar uma publicação? Preciso solicitar esse ISBN? Um projeto? Precisamos avaliar direitinho, não sei. Precisaria ver se ele é uma publicação, né? Se ele vai ter... se esse projeto vai ter um formato de livro, se ele vai estar dentro do padrão, na norma de um livro, né? Tem a norma da BNT também, que designa o que um livro precisa ter, mais a lei do livro, aí sim precisa do ISBN. Tá, o João Amaral pergunta o seguinte: as cartilhas devem ter ficha catalográfica e ISBN? Cartilha, depende da cartilha. Se for aquelas educacionais de escola, aí sim. Se for aquelas cartilhas de informação, de empresa, não. Cláudio Márcio Ribeiro Maia, ele diz o seguinte: ao pedir o ISBN na Biblioteca Nacional, era necessário entregar a folha de rosto. A Yolanda comenta que é necessário mandar as 15 primeiras páginas. Mudou o procedimento agora para a CBL? Não, quando a gente fala 15 primeiras páginas, a gente já supõe que ele vai mandar a página de rosto, a de crédito, né, que compõe as 15 primeiras páginas, todas as páginas contendo textos, né, para a gente poder ler, saber do que se trata a obra e classificar. Continua a mesma coisa. Tá, Cidinha de Feita Portilhos pergunta... ela diz o seguinte: estou confusa, qual a diferença do serviço prestado pela CBL e pela Fundação Biblioteca Nacional? Eu acho que aí, porque a gente tem vários serviços, acho que vale a pena talvez dar uma explicação aqui melhor, né? Então, com relação ao ISBN, Cidinha, a CBL passou a ser agência do ISBN. Então, o serviço que você solicitava na Fundação Biblioteca Nacional, você vai solicitar na CBL agora. Com relação à ficha catalográfica, esse é um serviço que a CBL já oferecia, tá? O que a gente fez foi integrar esse serviço na plataforma para facilitar, porque já que vocês já colocam os dados para o ISBN, fica simples o processo para solicitar a ficha catalográfica. E com relação ao registro de direito autoral, o registro de direito autoral é um outro serviço que a CBL passou a prestar. São modalidades de registro diferentes. A Biblioteca Nacional continua prestando serviço de registro da forma como ela fazia antes, e a CBL está oferecendo uma outra opção de serviço, não tem vinculação nenhuma com a Biblioteca Nacional. O nosso serviço de registro de direitos autorais, ele é baseado em tecnologias de blockchain, que é bastante rápido, moderno, é muito segura a tecnologia de blockchain. Acho que a gente vai ter que fazer uma outra live de direitos de autor, pessoal. E que é para utilização como prova, né? O registro de direito autoral é para você provar sua titularidade sobre a obra, no caso dos direitos autorais específicos, tá? Vamos ver se ficou claro. Qualquer coisa, a Cidinha
pergunta de novo para a gente ou manda um e-mail. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui na pergunta. Denise Andrade. Ela falou, olha, eu tenho cadastro como pessoa física na CBL. Posso pedir ISBN e ficha catalográfica para autor independente? Se sim, o livro ficará atribuído a mim ou devo fazer um novo cadastro no nome do autor? Vai ficar atribuído ao cadastro dela, né? Vai ficar, obviamente, com autoria, com o nome do autor lá, mas ela vai ficar atribuída ao cadastro dela. Ela vai ser responsável pelo ISBN e pela ficha, mas ela pode dizer quem é o autor que vai Exato, lá no campo de pesquisa vai aparecer o nome dela, né? E embaixo vai aparecer o nome do autor, o título, né? Eu acho que a dúvida dela é se fica aparecendo o nome dela na ficha e no ISBN. Talvez seja isso. Na ficha só vai constar na solicitação também. E aí ela vai informar no campo da editora, nome do autor, né? Caso ele é o edição independente, e no campo do autor o nome dele. Então ela só vai estar como solicitante, na verdade, né? Do pedido, da ficha. Isso no caso da ficha. Do ISBN ela vai aparecer, ela vai ser responsável pelo número sim. O ISBN vai ser emitido no CPF dela. Mas o ISBN é só a numeração, então não tem dados do livro, né? Vai ficar como um registro dela, né? Como ela é responsável por aquela publicação, mas o ISBN não... É da obra. A hora que a pessoa faz a pesquisa no banco de dados, vai aparecer o autor, a editora, o número do ISBN... eu acho que é mais essa dúvida. Não sei se... Denise, se não for isso, pergunta de novo que a gente tenta responder. O Wanderson Silva diz o seguinte, boa tarde. O ISBN para PDF pedido para uma obra vale depois que a obra for lançada em versão impressa ou teria que pedir outro ISBN para a versão impressa? Tem que pedir um ISBN para cada versão. Cada ISBN ele só vai representar um tipo de formato. Tá. Olha, a Adriana Traspadini está comentando aqui, ótima live, só ressalto que o bibliotecário é responsável pela elaboração da ficha catalográfica conforme resolução 184 do CFB. Sim. Na ficha deve constar sempre o nome do bibliotecário e o número do registro do CRB. Acho que ela está complementando a informação da Cibele aqui. Obrigada, Adriana, pelo comentário. A Andréia Pereira pergunta aqui. Acho que a gente respondeu alguma coisa, acho que ela está esclarecendo aqui. Grata, então se for somente para o uso da própria Secretaria de Educação, sem fins para venda, não necessita de ISBN? Não necessita. Se for só para fins de uso da empresa, da secretaria, não precisa. A Lucilene Couto, em se tratando de audiolivro, é necessário ficha catalográfica, Cibele? Sim, também. A gente também chega a fazer umas publicações de audiolivro, sim. Preferência a mesma questão, informar o tempo do áudio e o formato, que caso venha para outros formatos também do áudio. Então, mas é necessário uma ficha, sim. O Paulo Rezende comenta aqui, Yolanda, de repente você consegue dar uma luz. Quando houve a mudança, eu não consegui cadastrar a minha editora. Eu usei serviços terceirizados para ISBN, código e ficha. Isso é algum problema? Não é um problema, mas se ele quiser, ele pode entrar em contato com a gente. Eu posso verificar o que houve com o cadastro dele e posso ajudar ele a seguir o passo a passo, lá ver qual é a dificuldade dele e orientar. O que mais aqui? O livro infantil contém texto e imagem. É preciso ter um registro das imagens também? Eu acho que aqui ele está fazendo uma pergunta sobre registro de direito autoral. É a Ana Cristina. Ana Cristina, se você registrar a obra como um todo, já com o texto e com as ilustrações, ela vai estar protegida no seu conjunto, tá? Agora, nada impede que você registre o texto separado, se quiser registrar as ilustrações também é possível, tá? Mas, sim, se você registrar juntos, isso vai ter uma proteção conjunto. Tem mais perguntas aqui, tá difícil acompanhar, muita pergunta. Que bom. A Cássia Barroso pergunta... Não, peraí, vamos aqui. Ebenezer Nascimento Conceição. Apostilas didáticas, formato digital, recebem ISBN? Recebe.
Cássia Barroso, qualquer pessoa pode solicitar o ISBN? Teria que ser uma pessoa ligada à cadeia do livro? Não, a CBL facilitou isso, né? Antigamente eu acho que era um pouco complicado para a pessoa física entrar e solicitar o próprio ISBN, a própria ficha catalográfica. No nosso site não tem esse problema, já pode entrar, fazer o cadastro de pessoa física e já solicitar nossos serviços. O Vander Teles aqui, eu não entendi, tá, Yolanda? Talvez você entenda a pergunta. Ele gostaria de saber a respeito do ISBN complementar. Ah, tá. Esse aí é o caso de coleção, né? Quando você vai solicitar ISBN para uma coleção, você coloca o dos volumes que compõem a coleção lá, ou no caso de um livro traduzido, que tem o ISBN da obra original. Pode colocar lá também. Sibeli, a Bruna Neves tem uma pergunta aqui sobre ficha catalográfica. Onde entra a ficha catalográfica do audiolivro? Acho que ela está imaginando assim, como é que você posiciona isso se é um objeto digital? Geralmente essas informações elas são passadas para a plataforma que ela é aplicada, vai disponibilizar esse áudio. Então ela vai pegar essas informações e disponibilizar nessa plataforma, tipo as palavras-chave, conforme está escrita na ficha catalográfica. Sendo assim, fica fácil para localizar, né, a informação referente a esse audiolivro. Obrigada, Sibeli. A Júlia está perguntando o seguinte: é preciso enviar o arquivo para solicitar ISBN? Sim, as 15 primeiras páginas. Contendo página de rosto e crédito. Tá. O Jonathan pergunta o seguinte, vamos ver se eu entendo. Como funciona justificativa para informar os dados do ISBN atribuído à obra dos ISBNs fornecidos pela agência anterior? Eu não entendi muito bem. Você casos que ficaram pendentes, por exemplo, eles compraram um lote com a BN, né? E aí ele fechou, não deu tempo de justificar, não deu tempo de colocar... Já atribui os metadados. Isso em breve vai entrar na plataforma, uma forma de fazer essa atribuição, né, Yolanda? Exatamente, a CBL está trabalhando nisso, eu tenho recebido muitas pessoas perguntando sobre isso, a CBL está finalizando já, logo mais vai ser possível enviar os metadados das obras. A Mariana Randowski pergunta o seguinte: como é feita a classificação por assuntos dentro da ficha? Para você, Sibeli. Bom, aí no caso a gente faz uma leitura técnica do material, pesquisa também sobre o autor, e analisa o material, as palavras-chave, e aí a gente classifica dentro da área do conhecimento do autor também. Mas é todo um processamento técnico e também intelectual da obra. Então, o caminho mesmo é a leitura técnica que a gente faz, destrinchando o assunto e classificando a obra. Obrigada, Sibeli. O Wanderson pergunta o seguinte, Wanderson Silva e Souza: pretendo lançar revistas interligadas. Isso significa que posso classificar as revistas como parte de uma coleção e pedir um único ISBN para todas as 5? Não, porque revista não recebe ISBN, recebe ISSN, que é outra instituição que faz. Se eu não estiver enganada, é o IBICT que faz. É o IBICT. Eu acho... O Wanderson, tem algumas publicações que às vezes o que muda aí é a questão da periodicidade, né? Se for um material que tem periodicidade, isso é considerado periódico e aí vai receber o ISSN. Agora, é que existem algumas publicações de livros... Que se tornam livros. Revista dos tribunais, que é chamado de revista, mas que não tem essa característica de periodicidade. Aí, nesse caso, poderia, né, Yolanda, receber Sim. o ISBN. Sim, e também tem publicações que durante um tempo, né, junta um montante e transforma certos conteúdos das revistas em um livro. Esse conteúdo, esse material, sim, recebe ISBN. Tem uma pergunta aqui do Castro. Ele fala assim, na numeração dada pela CBL, quais números representam o prefixo editorial da editora? Acho que você mostrou, mas É o terceiro elemento, por exemplo, tem o 978 que é de livro, o 65 que é do Brasil, o próximo elemento, aqueles dígitos representam
a editora, eu acho que essa dúvida surge muito também pelo fato de a ISO, né, prevê isso. Pessoa física não tem um prefixo específico representando ela, somente as editoras, somente uma empresa. O Castro, também acho que para visualizar isso que a Yolanda explicou, se entrar lá na página do ISBN, tem um lugar que mostra a composição do ISBN. Estrutura, né, no campo de estrutura, isso. Tá. A Gabriele Laís Santana pergunta o seguinte: boa tarde, para uma nova tiragem da obra, o autor pode editar o texto, ou é necessário nova ficha ISBN? Quando ela está falando de nova edição. Acho que você já respondeu, mas É necessário, uma nova edição, é necessário ficha catalográfica, o novo ISBN. É isso? Eu acho que é isso que ela está perguntando. A Júlia Braga pergunta: se tivermos um livro que será dividido em capítulos com publicação semanal, como proceder com ISBN ficha? Publicar os capítulos. Eu acho que o livro fasciculado, assim, sabe? Um fascículo que no final vira um livro só. É uma coisa similar à coleção? Pode ser registrado com ISBN individualmente o próprio autor. Isso pode, mas não sei como que ficaria a organização disso no final. No final teria de solicitar um para toda a obra, né? Assim mesmo, a ficha também, né? Então... Precisa ver também onde ela vai publicar esse material também, né? Também. Temos aqui a Bruna Neves. Como será feita a catalogação dos ISBNs atribuídos pela antiga agência e que já haviam tido seu material enviado? Aqui eu acho que ela não está falando de catalogação de ficha catalográfica. Eu acho que ela está sim, Fê. Eu acho que ela está sim. É aquela coisa que nós estamos trabalhando, né? Migrando os números antigos para a nossa plataforma, para que possibilite as pessoas de entrarem e no próprio portal visualizar o que foi emitido pela antiga agência e por nós. E aí sim ela vai conseguir solicitar a ficha catalográfica através disso. E aí ela vai ter. Ela está perguntando do material, ela vai ter que mandar o material para nós, as 15 primeiras páginas, contendo página de rosto e crédito. A gente está fazendo isso. Tá, joia. Tem uma pergunta do Diego aqui, ele pergunta assim: como funciona a compra de lotes de ISBN e como eu justifico? Acho que talvez aqui ele pergunta como é que se atribui metadados, né? Tá, a compra é normal, entra lá, clica em solicitar ISBN, tem a próxima opção é solicitar único ou em lote. Aí ele vai escolher em lote a quantidade de números que ele quer, ele vai pagar por isso, vai receber todos os números em 2 dias úteis lá no portal. Quando ele for atribuir os metadados, ele tem 2 formas, ou através de planilha de Excel, ou no próprio site, clicando em cima de cada número, vai abrir aquele formulário que eu mostrei no início da apresentação e preencher as obras de cada um, individualmente. Estou preocupada com o nosso tempo aqui, mas eu vou fazer mais umas 2 perguntinhas. A Raquel Leone pergunta assim: é utilizado algum vocabulário controlado para escolher os descritores da ficha catalográfica? Sim. Sim, nós temos nosso vocabulário controlado conforme o material é enviado. Código de classificação de Dewey. Exatamente. Mas consta sim o vocabulário controlado na nossa base, que está classificando a obra. A Lucilene Couto está perguntando o seguinte, bem interessante essa pergunta aqui, eu estou curiosa. No caso daqueles livros vira-vira, que é um livro que ele é um livro de um lado e depois do outro, que ele é dos 2 lados, é necessário 2 registros de ISBN? E como é que fica a questão das fichas catalográficas? A ficha catalográfica ela pode ser uma, no caso, mas a gente vai informar o tipo, essa informação. O livro vira-vira em notas, mas uma ficha catalográfica já dá para esse tipo de livro já. É um ISBN só, porque esse ISBN ele vai representar a obra no formato que ela Exatamente. está. Então, se ela conjunto das 2 obras. O conjunto porque é um tipo de obra, né? O vira-vira. Então tem 2 títulos, mas esse ISBN vai representar esse item, como ele é. Ou seja, um ISBN e uma ficha, né?
O Paulo Rezende pergunta aqui: a CBL considera o MEI, microempresário individual, como empresa na hora de cadastrar? MEI recebe um número de prefixo editorial? Sim, porque ele tem um CNPJ. Aí tem uma pergunta da Juliana Moreira. A pesquisa do ISBN no site pode ser feita sem logar no site? A pesquisa, sim, porque isso já previa, já era assim na antiga agência, né? E é uma obrigação da Agência Brasileira de ISBN oferecer esse serviço. Então, não precisa de login. Qualquer pessoa pode entrar e fazer consulta. A gente tá meio que chegando aqui no fim, pessoal. Acho que eu vou... tem várias perguntas... que eu acho que a gente pode disponibilizar o e-mail de vocês do que não foi possível ser perguntado. Eu queria aproveitar e lembrar, né, CBL, que no momento as fichas catalográficas da CBL estão com preço promocional, estão com 50% de desconto, como lançamento do serviço integrado com o ISBN. E aí eu queria dar uma palavra final para vocês, para vocês se despedirem, fazer alguma consideração que vocês acho importante falar para esse público. Por favor, Yolanda, com a palavra. Eu agradeço a oportunidade, eu gostei de poder ajudar, compartilhar, né, o conhecimento sobre o ISBN, me coloco à disposição para responder qualquer coisa que tenha ficado, qualquer dúvida que venha surgir, ou alguma pergunta que a gente não conseguiu responder, só mandar lá no saque@isbn.org.br que a gente responde. Obrigada. Isso. Eu também quero agradecer muito essa oportunidade. Isso. E nós iremos disponibilizar, né, o PowerPoint que teve um probleminha aí na visualização, né? Então a gente vai disponibilizar com todas as informações e está bem completo. Para qualquer dúvida também entrar em contato no departamento de catalogação, e nós estamos disponíveis para tirar as dúvidas. Obrigada, Cibele. Olha, queria super agradecer vocês, meninas, pela oportunidade da gente fazer essa live, a gente deve fazer outras. Queria agradecer também toda a nossa equipe que dá o suporte para a gente fazer essas lives, né? É verdade. O pessoal de comunicação que divulga, né? O pessoal que é responsável por eventos que está organizando todos os eventos online, a Cíntia, a Liz, a equipe de digital que nos dá esse apoio. E dizer para vocês também, pessoal, que se vocês quiserem sugerir temas para as lives, por favor, encaminhem sugestões para o nosso e-mail projetos@cbl.org.br, tá? Acompanhe as notícias nossas aí nas redes sociais. Vocês podem também acessar notícias e informações sobre o mercado editorial no nosso site cbl.org.br e podem no site também fazer a assinatura da nossa newsletter para acompanhar as informações do mercado aí que a gente dá sobre os assuntos. Super obrigada a todos, estou agradecendo aqui em nome de toda a equipe, de toda a diretoria da CBL pela presença de vocês, foi muito legal poder fazer essa live com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.